Olá! Bem-vindos ao primeiro episódio do nosso primeiro podcast. O meu nome é Bernardo Gomes e eu sou criador de conteúdo e cantor. E eu sou Rafael Alex, eu sou dançarino, também sou criador de conteúdo. Aliás, nós conhecemos na internet. E tudo começou através de uma mensagem no Instagram que eu mandei para ele quando ele tinha cerca de 20 mil seguidores. Um bebê. Não era 10 mil seguidores? 20 mil. Um bebê 20 mil no TikTok, no caso. E eu na altura tinha uns 70 mil e eu adorava os vídeos dele. Eu senti que tu tinhas potencial. Então eu decidi mandar mensagem para ele e através daí... Sabes que da primeira vez que eu te vi, eu já sabia que a gente ia ser amigos de alguma forma. Tipo, eu sabia, e eu lembro-me que foi uma coisa que demorou a gente a criar a amizade que a gente tem hoje em dia. É verdade. Tipo, aquela confiança e aquela liberdade que a gente sente hoje em dia demorou. Mas eu sinto que eu desde o início sabia, ok, ele é muito parecido a mim em muitas coisas e a gente vai ser amigos e a gente vai partilhar muita coisa. Eu já sabia, tipo, eu sentia. Eu lembro-me da primeira vez que vim a Lisboa conhecê-lo. Para quem não sabe, eu não moro em Lisboa. Pois e é. parecia tipo um mundo à parte. Literalmente, eu parecia um alien. Eu lembro-me da primeira vez que tu andaste no metro de Lisboa Ai, e sim, eu nunca tinha andado de metro. tu não sabias andar de metro e parecias um alienígena. Foi tão engraçado para mim. Eu queria que aquilo tivesse gravado para mostrar às pessoas. Foi horrível. Foi incrível. Foi bem desconfortável. Mas pronto, foi graças a isso que nós conseguimos criar aquilo que temos hoje, que é maravilhoso. E o que é que temos hoje? Um podcast Um projeto novo, o nosso podcast, finalmente. completamente diferente de qualquer coisa que a gente já fez antes. Eu acho que a gente estava a planear isto há muito tempo. Muito mesmo. E é algo que a gente sempre quis fazer, só que nós nunca vimos os meios para o fazer. Então sempre ficámos com medo de que se calhar a realização não fosse como a gente queria, que não tivéssemos o espaço, mas conseguimos um espaço. Conseguimos uma camarazinha, alguns microfones, Estamos Estamos aqui. Agradecemos à nossa agente, à nossa agência e às pessoas envolvidas e estamos felizes por fazer parte disto. Eu acho que nós já tínhamos essa visão há muito tempo e já queríamos fazê-la acontecer, não é? O virar do papel para a realidade. Acho que podíamos explicar-lhes também qual é a visão que nós tivemos para o nome deste podcast, que é... Podes construído! Pera, falta aqui um jingle. E vai! Podes construído! Tarantan, tarantan. funny. Agora que vocês já viram a abertura do podcast, queres explicar um pouquinho porque é que a gente decidiu criar este nome? Nós escolhemos este nome porque nós gostávamos muito de desconstruir temas e achamos que era um nome bastante criativo, porque se vocês repararem, eu espero que vocês reparem sem a descrição, mas pode ser que ajude, o pós junto ao desconstruído, e isso indica que nós vamos estar a desconstruir temas ao longo deste podcast. Nós vamos ter episódios mais pesados, temas mais pesados. Coisas mais leves também. E coisas mais leves. Ou seja, nós queremos que basicamente a gente fale de tudo um pouco. Sim. E nós não queremos aquela vibe pesada, muito deep. Porque eu e o Bernardo, quando estamos juntos, nós só fazemos porcaria, nós só brincamos com situações. Mas vai ter deep também. Nós somos extremamente caóticos, então nós queríamos dar um pouquinho dessa vibe no nosso podcast, mas ao mesmo tempo, uma das razões pela qual a gente se conectou tão bem foi a nossa profundidade e como a gente consegue se conectar intimamente nos assuntos, não é? A gente partilha de muitas opiniões, de muitas coisas de vida, muitas experiências. E o podcast também vai servir muito para nós darmos a conhecer um pouco mais sobre a nossa personalidade, que é algo que nós já queremos fazer há bastante tempo e através de vários meios, e eu acho que este é um meio perfeito para isso. E agora podemos falar em relação à capa, que as pessoas já devem ter visto. Se vocês clicaram no podcast, vocês com certeza já viram esta capa, meus amores. Não é por sermos nós, mas, assim, eu achei algo maravilhoso. Construído. Algo construído. Muito construído. Claro que, obviamente, a gente teve a ajuda de uma fotógrafa maravilhosa, a Mafalda, que nos ajudou nesse conceito. E nós estamos contentes, porquê? Porque a nossa ideia com esta capa, claro, não vamos mentir que a gente queria uma sessão fotográfica, simplesmente queríamos nos sentir bonitos numas fotos também, não vou mentir. Mas... foi a minha primeira sessão. Foi a primeira sessão do Bernardo, o que é incrível. Tipo, ele nunca tinha feito umas fotos profissionais, assim. Vês o teu rosto na câmara zoom. Eu adorei. Podia ter sido uma experiência pior. Podia. É que a tua pele é muito boa, naturalmente. Foi feita por ti. Esses assuntos as pessoas não precisam de saber. Mas... O que a gente queria com esta capa do podcast era basicamente
desconstruir um pouquinho o tema da comunicação. Ou seja, nós vamos estar a comunicar o podcast inteiro sobre diversos temas. Eu pessoalmente estudei Ciências da Comunicação na faculdade e sempre estive envolvido com estes temas e nós os dois trabalhamos com comunicação desde o início. Nós os dois somos grandes comunicadores nas nossas plataformas porque nós temos que falar com os nossos seguidores. É verdade. E o que eu achei muito interessante é ver que a comunicação sempre existiu, ao longo do tempo sempre existiu, em diversos mídias, em diversos meios de comunicação, e a gente pegar em um monte de meios de comunicação antigos e colocar tudo, desde Fazer todo este conceito. Nokias, Tinha telemóveis, tinha Nokias televisões, dos anos 2000, telefones ratos, antigos, tudo. ratos, rádios e televisões. Pegar nisto tudo e incluir-nos a nós nesse processo de comunicação era o que a gente queria. E a gente está muito satisfeito com o resultado. Com o resultado, sim. Tínhamos medo de não conseguir trazê-lo à realidade, mas acho que está literalmente como nós envisionamos. Para quem não sabe, isto foram meses de preparação. Sim, sim. Foram meses de preparação para este podcast, para este título, para esta capa, para o que está a acontecer aqui agora, para este cenário. Foi muito trabalho, mas é com amor e contigo é sempre tudo muito melhor, amigo. Então... Obrigado, contigo também. Pronto, a gente uniu-se então por isto. Nós queríamos dar um pouquinho de nós, Sim. queríamos mostrar a nossa profundidade, queríamos mostrar que não somos só um par de amigos que ri de tudo e que só faz vídeos a cantar e a dançar e que não tem personalidade. e que está presente em eventos. Nós queríamos mostrar o porquê que a nossa amizade nos uniu. Acho que era mesmo isso que estava a faltar. Então, Portanto, estou estou ansioso para começar este projeto. Estamos muito ansiosos. Enfim, eu acho que em relação ao tema de hoje, nós temos várias coisas que a gente gostaria de falar. Nós temos muitos temas, mas o que é que achámos perfeito para a gente começar o tema de hoje? Foi basicamente falarmos, primeiramente, de como é que a gente se uniu. Exato, a nossa introdução, e a nossa falar sobre o conceito, tudo. ajuda um ao outro. Nós, acima de tudo, ajudamos um ao outro todos os dias. Isso é o que as pessoas não sabem. É verdade, nós temos uma cumplicidade muito, muito boa e nós literalmente somos os maiores psicólogos um do outro. Nós falamos de tudo. É verdade. Estamos sempre em cima. É o que eu digo. Eu tenho uma terapeuta que eu vou uma vez por semana, mas Eu não é? És tu. Vais ter a que minha aceitar. outra terapeuta és tu. Obrigada. 5 dias por semana. Espera, a semana tem 7 dias. 7 dias por Qual é o semana. meu nome de psicóloga? Podes escolher. Marisa. Adorei, obrigada. Nada. Pronto, eu acho que ajuda é algo que a gente precisa always, completamente. Sempre. E tu sentes que é difícil pedir ajuda no geral, tipo, na vida? Sim. Ou achas que é algo que para ti é mais fácil porque se calhar comunicas melhor? Olha, eu sempre tive muita dificuldade em pedir ajuda, na verdade. Eu sou aquela pessoa que se eu achar que eu consigo fazer sozinho, eu vou tentar fazer sozinho. Só que, na maioria dos casos, se eu pedisse ajuda, se calhar seria mais fácil, porque tu acabas por tirar algum peso de cima de ti e teres alguém que te ouça e alguém que te compreenda é sempre bom. Portanto, eu acho que é muito difícil para mim, porque eu habituei-me, tipo, ao longo da minha vida, eu sempre fui uma pessoa que eu guardava tudo para mim e fazia tudo sozinho, porque eu achava que era melhor assim, para não, se calhar, encher as outras pessoas com os meus problemas. Então, comecei a fazer isso. E tu, como é que lidas com essa situação? Eu peço muita ajuda hoje em dia. Houve imenso tempo na minha vida em que eu não pedia ajuda, mas eu percebi que a minha vida ficava muito mais fácil quando eu pedia ajuda às pessoas para coisas simples, coisas que eu sinto que me estão a sobrecarregar demasiado. Se eu chegar a um amigo ou num familiar e eu falar, olha, eu gostaria muito de ajuda nisso, Sim. eu sempre vou me sentir melhor, eu nunca me vou arrepender. Por acaso, eu acho que tu tens mais facilidade em pedir Tenho, ajuda. eu peço-te ajuda imensas vezes, em imensas coisas, mas eu não me sinto mal por isso. Eu sei que quando eu crio uma relação de amizade ou uma relação familiar, nem sempre é completamente próximo, mas quando eu crio uma relação de amizade com alguém, eu sei que se eu tenho amizade com aquela pessoa, eu vou me sentir na liberdade de pedir ajuda para aquela pessoa, porque eu acho que o amigo é a pessoa que melhor pode te ajudar sem tu te sentires constrangido por estares a pedir ajuda. Eu acho que tem que ser assim. Tem que ser assim. Então, eu antes sentia mais dificuldade, mas hoje em dia, à medida que eu fui crescendo e à medida que eu fui entrando na vida adulta, cada vez mais eu fui sentindo aquela facilidade em pedir ajuda aos outros. O Bernardo ajuda-me em imensas coisas. O Bernardo ajuda-me... Tu ajudas-me a gravar os meus vídeos, a pensar em ideias,
coisas no computador que eu não sei fazer, que ele é super tecnológico, ele ajuda-me a montar looks, tu ajudas-me, tudo tu me ajudas, é incrível. E não é só a única pessoa que eu peço ajuda. E não me custa nada. E assim, não é porque tu pedes ajuda a alguém para fazer alguma coisa que o mérito deixa de ser teu, Claro, certo? sim. Tem aquelas pessoas que sentem que se Vem pedirem tudo de ti, ajuda... é a tua iniciativa. Exato, não é Sem porque dúvida. eu peço ajuda que eu automaticamente não estou a fazer aquele trabalho que alguém está a fazer por mim. Não acho que seja assim. Eu acho que não é assim. Não, também acho que não. Pronto, então estamos de Agora, acordo. queria-te perguntar, se tu achas que é difícil pedir ajuda nas redes sociais, apoio, quanto ao apoio, sei lá, para as pessoas apoiarem um projeto teu, aquilo que tu estás a fazer, o que é que tu achas em relação a isso? Se eu acho que é difícil pedir ajuda para quando eu estou a lançar algo nas redes sociais e eu quero ajuda, esta parte pode ser um pouquinho controversa, mas sim, eu sinto muita dificuldade em poder contar com as pessoas online para me ajudarem na divulgação de algo, na promoção de Claro, sim, algo, ou a comentarem, a engajarem em conteúdo. É muito difícil, especialmente as pessoas que melhor te conhecem e aquelas que trabalham na mesma coisa que tu. É verdade. As pessoas que trabalham na internet, como tu trabalhas na internet, automaticamente vão te ver como competição. Por muito amiguinhas que elas se façam parecer. Então, eu sei que automaticamente essas pessoas, a probabilidade de elas me ajudarem a divulgar algo meu, algum projeto, vai ser muito menor. Porque eu não sinto facilidade em pedir ajuda. Eu sinto que desconhecidos e fãs meus de há 2 anos me apoiam mais do que pessoas que realmente entendem o quão importante é o engajamento, o quão importante é um comentário. Estas pessoas que trabalham na internet deviam saber melhor do que ninguém o quão importante é o engajamento no teu post, a partilha do teu post e tudo mais. E elas são as que estão menos aptas a te ajudar. Isso é incrédulo, eu não consigo acreditar nisso, mas é a realidade que a gente vive. Eu acho que adicionando ao teu ponto, é verdade, porque as pessoas deviam olhar para isto como algo de comunidade. Porque se nós nos ajudarmos uns aos outros, acabamos todos por crescer. E eu acho que Portugal já é um país tão pequeno e que tem tanta falta de apoio das pessoas em si, que nós, ao não nos apoiarmos e ao termos esta espécie de competição que acaba por não servir para nada, porque estamos todos a trabalhar para o mesmo e temos todo esse espaço, acabamos ainda por nos diminuir mais e por dificultar todo este processo. Então, eu acho sim que os criadores de conteúdo têm dificuldade em dar apoio. Eu acho que os criadores de conteúdo se focam apenas naquilo que lhes favorece ou que lhes acaba por contribuir de alguma Para forma. eles próprios, certo? Claro. Então, eu acho que deviam adotar outro tipo de pensamento, até porque, lá está, reforço que há espaço para todos, não é preciso estarmos aqui a matar-nos. E as redes sociais são um mundo onde, se nós todos trabalharmos em conjunto, conseguimos todos crescer em conjunto. E eu, e acho que tu também, sempre tivemos este caminho meio sozinhos, sabes? Nós nunca tivemos que subir em alguém ou depender de alguém para crescer ou algo do género. Nós sempre fizemos tudo sozinhos e por nada. Tipo, Atenção, eu acho super ok quando Sim. uma pessoa tem alguém que a ajuda. Se eu pudesse ter alguém que me ajudasse a criar conteúdo e que os dois nos ajudássemos mutuamente e que o meu conteúdo dependesse da pessoa e a pessoa dependesse do meu, eu super toparia. O problema é que as pessoas não estão dispostas a ajudar ninguém. É verdade. Especialmente em Portugal, infelizmente, eu sinto muita dificuldade em conseguir contar com as pessoas que trabalham no mesmo meio que eu. Elas não estão lá para mim, elas não se fazem presentes, elas não ajudam nesse aspecto de estar lá e divulgar a pessoa e partilhar a pessoa. E quando há aquelas colaborações de influenciadores, sinceramente, parece-me tudo extremamente forçado. É muito forçado. Eu também acho. É tudo muito organizado, é tudo muito planejado. E às vezes eles nem sequer se conhecem minimamente ou não conhecem minimamente o trabalho um do outro. Eu já colaborei com pessoas que eu não conhecia tão bem, para ser sincero. Mas foi sempre porque, acima de tudo, eu queria conhecer a pessoa, porque ela me interessava de alguma forma. Exatamente. E ela alinhava de acordo com os meus objetivos Agora, nestes digitais. projetos, se calhar isso não é o caso. Exatamente. Então, eu sinto muita dificuldade em contar com as pessoas hoje em dia na internet
E eu queria que não fosse assim. Mas a coisa boa é que na exclusão a gente encontra inclusão. Ou seja, apesar de eu sentir que não poderia contar com quase nenhum influenciador de Portugal para estar comigo presente nas minhas coisas e estar junto e participar em projetos meus e etc., eu sei que eu posso contar contigo e a gente está sempre lá um para o outro. E isso é muito bom, porque nessa nossa exclusão a gente encontrou essa inclusão. É verdade. Então é bom a gente sentir que podemos estar juntos e falar sobre tópicos e ser honestos e ser É abertos. maravilhoso. Não escolhia nenhuma outra pessoa. É maravilhoso, é iconic. Porque nós realmente falamos de tudo super abertamente sobre a indústria, sobre tudo aquilo que se está a passar, sobre os nossos resultados das redes sociais, os nossos problemas, tudo do negativo ao positivo. E eu acho que isso é muito especial e isso não se encontra em quase ninguém. A gente fala desesperadamente um com o outro quando estamos a passar por algo difícil. Eu ligo para ele ou eu mando mensagem para ele a dizer: amigo, estou na miséria. Os nossos áudios Os meus são vídeos só estão montanhas. horríveis, isto está a sair tudo mal, este quadro não deu certo, estou super flopado, ajuda-me. E ele manda-me todos os áudios: olha, estou na mesma, Igual. também estou na Yeah. miséria, tipo, os meus vídeos estão-se a sair super mal. Assim a gente sente-se protegidos. Pelo menos alguém me compreende. É isso! O que eu sinto contigo é, ok, tu compreendes essas minhas dores, e é quase todas, então acho que por isso é que a gente achou perfeito criarmos este podcast e a gente começar a pôr em prática tudo aquilo que Tudo aquilo que a gente fala. tudo aquilo que a gente fala nas Viemos soltar. viemos soltar nas nossas conversas. Estamos prontos para falar. Prontíssimos para falar. Valéria Almeida para falar. patrocina-nos. E adoro que este tópico é sobre ajuda, mas nem sempre a ajuda também é algo assim. Às vezes não é ajuda em algo negativo, tipo, necessariamente. Sim, Às sim. vezes pode ser ajuda em algo tranquilo ou Às algo... vezes simplesmente teres alguém para te ouvir, seja no que for, É seja no que é que isso, tu almoçaste, é já ajuda. isso. Eu nem sempre estou a falar sobre conteúdo contigo. Claro. A gente fala sobre... Acho que também é bom ter esse equilíbrio. Eu diria que 40% das nossas conversas são sobre redes sociais, conteúdo e etc. E resto é sobre memes. E os outros 60 é memes, comédia, o que a gente comeu e entre outras Nós falamos muitas do nosso coisas. dia inteiro. Tipo, o nosso dia inteiro está resumido em áudios no nosso WhatsApp. Basicamente. É maravilhoso, temos ali um Se diário. eu quiser saber o que eu fiz, eu só preciso de ir a uma conversa contigo àquele dia e ouvir todos os áudios do início ao fim. Incrível. É maravilhoso. Mas, enfim. Eu nunca irei apagar as nossas conversas do WhatsApp, porque eu quero ter aquilo tudo guardadinho. Eu às vezes tenho que apagar uns fecheiros muito É grandes. verdade, pronto. Eu apago aqueles vídeos gigantes, tipo de 15 gigas que a gente manda Sim, do YouTube. sim. Assim. Sim, é verdade. Mas, tipo, conversas e isso eu costumo guardar. E o bom é que a gente tipo, já não está mais naquela fase da amizade em que estamos tipo, só naquela tipo, boa vibe a fingir que está tudo bem. Eu já notei em alguns momentos que eu me sentia super confortável de falar contigo sobre coisas super deep, super profundas, ou quando eu estou triste eu já não preciso nem mais de fingir, tipo, não, está tudo bem, amigo. Não, não está tudo bem, está Não, tudo péssimo. eu consigo perceber bem. Por acaso é bem fácil perceber quando é que tu sério? estás mal. Mas por mensagens ou Não, por mensagens também, mas Por áudios? se eu estiver contigo pessoalmente, basta olhar para a tua expressão. Eu sei. a sério? Eu sei, tipo, é muito fácil. Eu acho que contigo Eu não é normalmente tão... tenho uma facilidade em perceber como é que as pessoas estão. Mas tu, tipo, nota-se bué, porque tu estás sempre bué numa frequência super elevada e estás sempre super energético e tudo mais. Então quando estás mal, estás mal. Entendi. Mas é verdade isso. Eu quase sempre... Verdade ou mentira? Não me deixes mentir agora, que Ele é... quase nunca está triste. Quase sempre estou feliz. É verdade, está sempre, parece um ratinho de um lado para o outro, mete a piada. Quando eu vou à casa dele, parece um macaquinho. Tipo, nós acordamos e ele já está a dançar. É verdade, eu acordo e eu vou dançar automaticamente direto. É verdade. E eu costumo acordar bem lentinho, com o meu jazz. Somos com o meu- opostos. E ele ligando a funk de manhã na coluna, a descer as escadas a correr. Enfim, É verdade, eu sou realmente muito energético de manhã, do início ao fim do dia. queria aproveitar este tópico e vamos voltar a descer um bocadinho para um tópico mais deep e perguntar-te se tu alguma vez já tiveste dificuldade em pedir ajuda na tua vida e como é que lidaste com isso. Olha, eu já tive muitas vezes em que eu senti que eu não conseguia pedir ajuda e quase sempre é quando a gente é mais jovens. Verdade ou É mentira? verdade. Eu acho que quanto mais jovem tu és e mais criança, mais tu sentes que tu vais incomodar as pessoas pedindo ajuda. É verdade. Eu tinha muita dificuldade em pedir ajuda quando eu sofria de bullying. Muita. Porque eu percebia que, primeiro, não era relevante os meus problemas para os outros, ou pelo menos Yeah. a minha cabeça fazia parecer que não era relevante. Segundo, não havia a informação que há hoje em dia sobre saúde mental ou o papel dos pais e dos irmãos nesse dúvida, processo.
Então eu sentia muita dificuldade em me abrir e dizer ajudem-me, eu estou a passar por bullying na escola e assim, eu sei que se eu falasse com a minha mãe na altura, ela iria me ajudar, ela iria me ouvir. Yeah. Eu sei que sim, ela já chegou a dizer, mas porquê é que tu não falavas essas coisas? Eu cheguei a mencionar algumas vezes, mas lá está, como eu acabei de falar, eu sou sempre muito feliz, estou sempre a tentar manter aquela frequência muito alta. E se então, calhar ela nem reparava, ela porque não ficava reparava. disfarçado, não é? E depois tem uma coisa que é, os adultos estão a viver no próprio mundo, estão a viver no Claro. universo deles. Eu acho que a minha mãe não se tocava que eu estava a passar por essas coisas Sim, e não é uma obrigação dela também adivinhar se eu não consigo comunicar isso. Ao longo do tempo, eu tornei-me uma pessoa muito mais comunicativa Sim. e até para pedir ajuda tornou-se muito mais fácil. Mas quando eu sofria de bullying ou quando eu comecei a ter as primeiras crises em que eu comecei a engordar ou quando eu comecei a ter os primeiros problemas de compulsão alimentar, que é outro tópico que a gente pode falar noutro podcast, eu tenho muita compulsão alimentar. E quando eu comecei a ter esses primeiros episódios, eu comecei a perceber que eu precisava de ajuda. Eu não sentia que eu podia realmente falar em ninguém. Ou parece que não tinha ninguém que tivesse um laço forte o suficiente para eu falar. Como eu tenho, por exemplo, agora contigo, parece que não tinha ninguém tão próximo de mim como tem agora. Sim. Sabes? Então, hoje em dia eu sinto que estou muito mais próximo das pessoas para conseguir falar com elas sobre problemas psicológicos ou físicos que eu esteja a passar, que eu não estava na altura. Portanto, quando eu comecei a ter esses primeiros problemas na puberdade, com o bullying e tudo mais, foi quando era mais difícil para mim. E para ti? Eu aposto que foi igual. Sim, unindo àquilo que tu disseste, eu acho que lembro-me logo do meu 7º ano, que foi tipo, provavelmente o pior ano da minha vida, porque nesse ano foi a separação dos meus pais, foi bullying na escola e foi o meu melhor amigo a viajar para o Canadá, que era tipo a única pessoa... Eu nunca viajei para o Canadá. Eu nunca viajei. Eu nunca viajei Era a única pessoa que eu sequer tipo, falava ou confiava para dizer alguma coisa, sabes? Então, eu nesse ano senti que não conseguia pedir ajuda a ninguém. Eu sentia que ninguém ia compreender aquilo que eu estava a sentir e que, por mais que eu falasse, que ninguém ia dizer algo que pudesse solucionar aqueles problemas. Porque, por um lado, também é um bocado o espelho da sociedade, que eles fazem-te sentir com que... não sei, tu sentes tão perdido na escola, se tu pensares, está tanta coisa a acontecer, e ainda mais na minha cabeça naquela altura, estava tanta coisa a acontecer, que eu preferia tipo, ficar em silêncio e ter aqueles momentos de silêncio para mim. E eu achava que... eu via a minha mãe a passar por tanta coisa, que eu achava que se lhe fosse pedir ajuda, que eu não lhe queria pedir ajuda, porque ela já tinha problemas suficientes. Então tu sentias que por a tua mãe ter um cargo em cima e algo pesado sobre ela, que tu serias ainda mais um cargo sobre ela, falando sobre os teus problemas? Lá está. E eu também sempre fui uma pessoa que disfarçou-se super bem. Tipo, eu parecia sempre que estava Mas tu tens noção super bem. o quão tóxico isso é para ti mesmo, tu achares que os teus próprios problemas em criança eram um fardo para alguém que é maternal. Isso é horrível. O shadow work que está aqui a acontecer. Absurdo. É verdade. Por acaso nunca acessei muito esses sentimentos, mas é algo que eu já aprendi a lidar muito melhor. E eu acho que hoje em dia consigo falar muito mais facilmente dos meus sentimentos. Imagina, eu acho que a escola é um ótimo tópico que a gente pode falar. Sim, porque eu sei que tem tanta coisa para falar da escola, odiei. Eu também. Eu tenho muitas opiniões controversas acerca do ambiente escolar. E eu acho que isso dá um episódio maravilhoso que a gente pode fazer. Porque eu sei que muitas das pessoas que estão a ouvir o nosso podcast agora vão ser pessoas dessa idade que pessoas andam que na estão escola. Na escola estudantes, sim. Então eu sei que elas se vão identificar muito com esse tópico. E a escola não é um bom ambiente e não é um bom lugar de educação se lá está, seguir aqueles padrões. Sim, exato. Percebes? Infelizmente ainda há muitos padrões. Acho que o sistema de ensino, bem, é para outro tópico. É para outro tópico. Muito geral. É para outro tópico. Porquê é que tu achas que as pessoas devem então pedir ajuda hoje em dia? Tipo, ou para qualquer coisa. Porquê é que achas que elas devem então... pedir ajuda? Facilita? Sim. Facilita, sem dúvida. Eu acho que voltando um bocadinho àquilo que nós temos lá atrás, tipo, eu acho que pedir ajuda acaba sempre por tirar um peso de cima. Tipo, independentemente do que tu fores falar, tipo, tira-te sempre um peso de cima. Se tu sentires que alguém te está a ouvir ou que alguém te vai ajudar de alguma forma a ir àquele problema e a dissecá-lo e ver o que é que tu podes fazer e como é que tu podes reagir, vai-te ajudar, sem dúvida. E tu? O que é que... Eu acho que deves pedir ajuda para tudo. Na vida.
É sobre. Se há lição... Nós nascemos para viver em comunidade, A não é para gente só viver está... sozinhos. A gente nasceu exatamente para viver em comunidade. Eu acho que tu deves pedir ajuda para literalmente tudo. As pessoas devem abandonar aquela mentalidade de que mas eu não quero pedir ajuda porque ou eu estou a incomodar ou vou tirar o mérito da minha própria coisa. Yeah. Não! A gente só está aqui a criar este podcast porque a gente teve que chegar à frente e pedir ajuda. Pedimos Senão ajuda... não tínhamos começado o projeto ainda. Precisámos de ajuda de várias pessoas para fazer isto acontecer e provavelmente ainda vamos precisar de ajuda de mais algumas pessoas para fazer isto. Nós a ter uma equipa de 100 pessoas. Eu invejo um pouquinho as pessoas que têm aquelas equipas tipo de Olha, eu 20 queria ter pessoas. alguém para fazer o cabelinho. Também amei. eu. Por exemplo, vocês que não sabem, eu agora tivemos a montar-nos um pouquinho para virmos para aqui, Sim. porque nós estávamos um bocado desarrumados. Nunca genuínos, estou a brincar. Nunca genuínos. Estamos a desconstruir a nossa beleza. A nossa cara. A nossa cara inteira, basicamente. Enfim. Eu acho que em relação ao tema da ajuda, o que é importante frisar é que não há ajuda a mais, nunca, e não há tópicos também que, percebes? Porque há coisas que são íntimas e as pessoas podem querer falar, tipo, imagina, caso estejas a passar algum problema familiar ou assim, pode ser algo muito íntimo que as pessoas podem sentir que não têm ajuda, mas têm. Eu acho que é encontrar a certa pessoa para te falar de certo tópico. Porque imagina, contigo, vou dar o exemplo, não é? Eu sinto que posso falar de qualquer tema. Não, mentira, qualquer. não podes. Podes. Agora, acho que és mesmo a única pessoa que eu sinto isso, sabes? E se calhar há pessoas que não estão tão à vontade de falar sobre um tópico familiar como os amigos ou com a própria família. Eu, por acaso, tinha dificuldade de falar de coisas familiares com a minha família. E achava mais fácil falar com os meus amigos. Eu também, se calhar eles passam muito por isso também. Tem a ver com geração, não é? E lá está, não sentes aquele julgamento direto. Tu achas que a geração de hoje em dia tem mais dificuldade ou mais facilidade tipo, em pedir ajuda para os outros? Olha, eu acho que tem mais facilidade pelo facto de que eles expõem muito a forma como estão a sentir. A sentir-se eu acho emocionalmente. que é bom. Eu acho que é bom estarmos a normalizar o facto de que é normal sentirmos mal. É ok sentirmos tristes, é normal estarmos Faz tristes. parte, depressivos. a vida é assim, Depressivos 50-50. Mas deprimidos sim. 50% tristes, 50% felizes, tem que ter tudo um pouco para sabermos apreciar o contrário, não é? E eu acho que de hoje em dia está muito mais normalizado isso de pedir ajuda e de, lá está, expormos como é que estamos a sentir-nos. Eu vejo muitos posts, tipo crianças com 10 anos, elas já rainhas, parecem psicólogas natas. É verdade, é verdade. Aqueles posts no TikTok, é ok estar mal, não tem problema em se sentir um lixo hoje. É verdade. Não é? Olha, identifico-me com elas. Eu também. Eu acho que é muito uma coisa da geração anterior e das nossas mães, eles elas sentirem que não podem contar com ninguém, que estão completamente sozinhas. Eu falo às vezes com a minha mãe e ela fala de uma forma que parece... Lone Wolf. Parece que tem que fazer tudo extremamente sozinha e que tem que batalhar completamente sozinha e que tem que ser uma guerreira desde que nasceu. Mas isso as nossas mães têm bem aquela postura de guerreira, vamos As mães nasceram para batalhar tudo sozinhas, mas não tem que ser. Se alguma mãe estiver a assistir isto, pelo amor de Deus, percebam que é ok falar com pessoas e pedir ajuda e perceber que nós não estamos Vocês também sozinhos. precisam de ter uma boa saúde mental. As mães merecem também, muito. As mães merecem uma boa saúde mental. As Mesmo. mães que nasceram mães por são aquela tudo, volta não é? dos anos 50, 60, 70, essas mães precisam muito de... Olha, eu amo muito a minha mãe. Eu acho que ela fez coisas que Também esquece. eu amo a minha mãe. Eu salvaria, tipo, a minha mãe é a minha Ela mãe. é um sabe? trovão de força, aquela mulher. É verdade. A gente fala muito mal, mas as mães são as mães, não é? É verdade. Adoro As que maiores. este tópico virou maternal agora. Do nada. Do Tópico nada. mãe. Tópico mãe. Bora fazer um tópico sobre mães. Bora. Tipo, mães... Acho que não. Não sei se íamos conseguir prolongar durante muito tempo. É que a gente fala das mães, mas nós não conseguimos nos posicionar no lugar delas, porque deve ser muito difícil ser mãe, deve ser muito difícil ser mulher, deve ser muito difícil ser mãe Olha, e ter sim. filhos. Sabes que eu agradeço muitas vezes por ter nascido homem, porque eu vejo a minha irmã agora está grávida, tipo, Coitada. imagina ter um bebé. Imagina, tipo, ver a barriga, né? Tipo, todas aquelas dores e processos. As Que dores. mágico. Enfim, nós somos bem sortudos nesse aspecto. Eu adoro ser uma pessoa simples, não tenho que passar por nada. Eu adorei este tópico das mães. Olha, eu também. Eu adoro. Eu acho que foi super necessário. Eu falava de mães, tipo, em todos os episódios, só que sem ter um episódio sobre Vai mães. ao encontro. Sim, não vamos ter um episódio sobre mães. Isso é demais. Desculpa, Não mãe. vamos. Mas podemos ter um episódio sobre mulheres e diferenças. Sim. Do que é que nós achamos que é diferente. Digam nos comentários Sugiram tópicos. Se vocês acham que seria um tópico interessante. Tudo o que vocês pensarem, que vocês imaginarem ficar uau, adoraria ouvir a opinião deles sobre isso. Provavelmente a gente vai ter uma opinião, ou não. Sim.
Ou Nós assim. depois vamos abrir uma caixinha de perguntas nos stories para vocês também mandarem sugestões, porque eu sei que vocês não conseguem responder aqui diretamente no podcast, ou pelo menos eu ainda não sei fazer isso, eu sei que o Zé. Vamos pelo menos. descobrir. A gente vai descobrir. Exato. Então nós vamos abrir uma caixinha de perguntas, também podem mandar pela DM. Do e Insta, do tudo nossas mais. redes No sociais Insta, e tudo sim. mais. Mas olha, por agora, obrigado por ouvirem o nosso podcast. Nós divertimos imenso Adorei. neste primeiro episódio. Eu já estou Foi maravilhoso. ansioso para voltar aqui e voltar a fazer isto de novo. Muito obrigado por ouvirem, se ouviram até agora este episódio, e espero que tenham gostado do tema e que se tenham identificado também com algumas das coisas que a gente falou. Se tiverem alguma opinião extra, saibam que podem sempre falar connosco e mandar-nos mensagem e sugerir esses novos temas. E não se esqueçam de avaliar também o podcast com 5 estrelinhas, que é algo que vocês podem fazer no Spotify. Ai, eu fiz 10, eu sou tão E bom. se quiserem avaliar com 10 também podem. E não se esqueçam de partilhar nos stories um story ao ouvir o podcast, porque nós vamos estar a partilhar todos os stories que nós vimos. Então, Todos. Nós todos, vamos ver absolutamente e todos. nós vamos partilhar. Se vocês estiverem a ouvir, nós vamos partilhar. E digam-nos qual foi o momento que vocês mais gostaram ou que mais riram deste episódio em específico. Se vocês não riram em nenhum momento, podem Vocês vão dizer, ter que tipo, rir. Senão vão ter que atacar o vosso humor. Se vocês não rirem, vocês podem simplesmente dizer, olha, vocês não tiveram graça em momento nenhum. E a gente vai E a gente vai continuar. chorar horrores e vamos continuar. E vamos bloquear, estou a brincar. Pronto, obrigado e digam então opiniões e sugiram novos temas. Nós temos muita coisa. Muita coisa a que queremos gente falar. gostaria Portanto, de nós estamos falar. abertos a tudo. Estamos abertos para tudo e para todo. Ai, sou muito errado. Espera, estamos Eu não sei completamente, se concordo com essa parte. estamos completamente abertos a novos temas. E é isso. Sanaçá, 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 Beijinho. O barulho que esta mesa fez. Adorei. Meu Deus. Pronto. Primeiro episódio. Did it. Slave.